Fala, minhas queridas e meus queridos, tudo bem aí? Essa é a parte 3 do vídeo de resolução da FUVEST primeira fase 2021. Eram 13 questões de química. Para o vídeo não ficar longo, a gente dividiu em 3 partes. Então, se você está aqui na parte 3 e não viu a 1 e a 2, dá uma procurada ali no meu canal, tá tudo juntinho para que você tenha destrinchada cada questão, cada alternativa, cada análise, cada pensamento para ficar afiado aí em química, tá bom? Vamos nessa então? Galera, estamos aqui com a questão de número 87. Uma questão interpretativa. Envolve um pouco de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, equilíbrio iônico e solubilidade dos sais. Vamos dar uma olhadinha? Para estudar equilíbrio químico de íons cobalto 2 em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. Está a reação dada aí. Nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água apresenta coloração vermelha, enquanto o composto com cloretos possui coloração azul. Para verificar o efeito de ânions de diferentes sais nessa mudança de cor, ó, então é efeito de ânions de diferentes sais nessa mudança de cor, 7 ensaios diferentes foram realizados. Aos tubos contendo apenas alguns ml de uma solução de nitrato de cobalto 2 de coloração vermelha, então pronto, você tinha, vou até mudar a cor aqui, nitrato de cobalto 2 de coloração vermelha. Foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado na tabela, com exceção do ensaio 1. O ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. O ensaio 1 não teve nenhum sal adicionado. Se a cor inicial era vermelha, a cor final, logicamente, vai ser vermelha também. Não adicionou nada, nada mudou. Então, cor vermelha no início e no fim. Após a agitação, os tubos foram deixados em repouso por um tempo e a cor final foi observada. Então, observa. O KCl, o ensaio 2 foi feito com KCl, mudou a cor inicial de vermelha para azul. Por que será que isso aconteceu? Meus queridos, o KCl, olha lá para o NOT e a DOT, ele é um sal solúvel em água. Se ele é um sal solúvel, o KCl ele vai acabar em solução aquosa se decompondo em K+, em solução aquosa, e Cl- em solução aquosa. Ou seja, o cloreto de potássio é uma fonte de cloretos em solução aquosa. Agora pensa no equilíbrio químico que está destacado no enunciado. Se você tem um acréscimo de cloretos, está vendo comigo aqui em cima? Se você tem um acréscimo de cloretos, para onde vai deslocar esse equilíbrio? Esse equilíbrio vai deslocar no sentido da reação direta, para consumir esses cloretos que estão sendo colocados a mais. Então, qual é a tendência? Os sais passarem a ter uma coloração azul. É exatamente o que aconteceu ali. E agora eu já estou adiantando uma coisa. Vai ser exatamente o que vai acontecer com uma solução de NaCl. Mesmo princípio. Olha o NaCl. O NaCl é um sal praticamente solúvel, até mais solúvel do que o KCl na temperatura dada. Então o NaCl também vai sair de uma coloração vermelha e vai passar para uma coloração azul. É a mesma coisa, a mesma ideia do KCl. Então, o experimento 7 também vai passar para a coloração azul. Beleza? Agora pensa no Na2SO4. Você pegou no ensaio 13 e adicionou Na2SO4. E aí você olha, o Na2SO4 é um sal solúvel em água também. Solúvel. Só que pensa comigo, o Na2SO4 em solução aquosa, ele vai também sofrer a sua dissociação iônica. Você vai ter aqui 2Na em solução aquosa, mais SO4 2 menos em solução aquosa. A pergunta é: e daí? O que isso tem a ver com a reação? O sulfato influencia na reação, no equilíbrio estabelecido entre os cátions ali de cobalto? Não. Então, você ter adicionado sulfato de sódio não muda nada para aquele equilíbrio químico que está sendo estudado. Então, realmente, o esperado é que a cor inicial fosse vermelha. Opa!
a cor inicial fosse vermelha e a cor final também é vermelha. Vai ser exatamente o mesmo que acontece com o K2SO4, sem tirar nem pôr. K2SO4 também vai ter um comportamento muito similar. Em vez de sódio, você substitui por potássio e a lógica vai ser exatamente a mesma. Os íons, principalmente o ânion sulfato formado, não influencia naquele equilíbrio, não vai deslocar aquele equilíbrio. Então, a coloração que era inicialmente vermelha vai permanecer vermelha aqui no experimento 5. Deixa eu botar para o lado aqui, ó, só para a gente não misturar muito as coisas. Ó, só o N ficou ali, né? Pronto, ó. Aqui vai ficar vermelho. E por último, meus queridos, você colocou aqui o cloreto de cobre 1, CuCl. Só que aí você vai no NOT e ADOT e você percebe que o CuCl é um sal pouquíssimo solúvel em água. Quase não dissolve. Então, quando você coloca CuCl na água, ele vai praticamente todo precipitar. Ele não vai gerar íons que vão influenciar naquele deslocamento de equilíbrio. Embora seja um cloreto, esse cloreto fica preso no cobre. Ele não vai acabar sofrendo ali a sua dissociação iônica. Ele não vai para a solução aquosa, ele não vai deslocar aquele equilíbrio. Por isso que você percebe que a coloração inicial era vermelha e a coloração final também vai ser vermelha. E é exatamente o que acontece com o experimento 6, que é o caso do AgCl. Se você olhar no NOT e ADOT, o AgCl é um sal também praticamente insolúvel. Se ele é insolúvel, mesmo ele sendo um cloreto, que poderia influenciar aquele equilíbrio, o cloreto fica preso na prata, porque ele vai ficar no estado sólido. Ele não vai sofrer dissociação por ser um sal praticamente insolúvel. Logo, aqui também o esperado é que você tenha uma solução cuja coloração permaneça no vermelho, certo? Então, 5, 6 e 7, vermelho, vermelho, azul. Resposta letra D de dado. Bonita a questão, né? Questão de número 88. Na minha opinião, eu não gosto muito de química orgânica, pessoal. Fazendo aí uma confissão a vocês. Essa questão 88 é uma questão de reações orgânicas que você precisa estar muito afiado, muito ligado na hora da prova para não fazer besteira. Porque é aquele tipo de questão que também já é bem manjada na FUVEST, o estilinho. Ele te dá um padrão, diz assim, essa reação acontece assim. Beleza. Agora, como é que fica para esse exemplo? Então você tem que reproduzir o que aconteceu no primeiro exemplo para o segundo exemplo. Então não é que seja assim algo extremamente difícil, mas assim algo que vai exigir mais muita calma e muita tranquilidade, coisa que a gente às vezes não tem na hora da prova. A reação de Maillard, que ocorre entre aminoácidos e carboidratos redutores, é a responsável por formar espécies que geram compostos coloridos que conferem sabor característico de diversos alimentos assados. É a reação quando assa carne. Legal? Um exemplo é a reação entre a glicina. Pessoal, a glicina é o aminoácido mais simples que a gente conhece. A reação entre a glicina e um carboidrato redutor. Então você tem aqui glicina e aqui o carboidrato redutor. E aí você tem que olhar com muito cuidado o que está acontecendo. Eu, pessoal, gosto de não ficar mexendo aqui com a fórmula simplificada, mas sim tentando escrever a fórmula mais completa, vendo os carbonos aparecendo. Então vamos lá, eu vou desenhar, reescrever a glicina aqui. A glicina vai ser reescrita assim: você tem aqui carbono, você tem aqui carbono, dupla O, OH, então a parte da carboxila aqui, e aí você tem aqui ligado em NH2 e aqui ligado em hidrogênios. Na verdade, são dois hidrogênios aos quais que estão ligados a esse carbono, certo? Carbono, vamos botar assim: hidrogênio, hidrogênio. Beleza? Esse carbono aqui é o nosso famoso carbono alfa. Legal? É o primeiro carbono após o carbono da carboxila no aminoácido. E essa é a glicina. Beleza.
ela vai reagir com esse carboidrato redutor, que eu vou escrever aqui. Paciência, pessoal, paciência aqui para resolver essa questão. C dupla O, H, mais um carbono. Aqui nós temos um radical R, aqui nós temos dupla O. Agora, a gente vai acabar transformando isso naquele intermediário, que eu vou reescrever aqui também com muita calma. Aqui vai ser CH3 ligado no nitrogênio. Esse nitrogênio vai fazer uma ligação dupla com um carbono. Depois eu vou ajeitar aqui os hidrogênios. Aqui vai ter um hidrogênio, 1, 2, 3, 4. Dupla, aqui carbono, fazendo dupla com oxigênio. E aqui o R, o radical R. Mais H2O mais CO2. E aqui é onde a gente vai passar um tempinho, tentando entender o que aconteceu de um lado para o outro. Galera, eu quero que vocês percebam que essa estrutura aqui, C dupla O, R, essa estrutura aqui, eu vou pintar de roxo. Vai. Ó, essa é a mesma estrutura que você encontra lá no carboidrato redutor. Ó, CH, C dupla O, R. Ele só não pegou o outro carbono aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele bacaninho. Pronto. E vou pintar de roxo também. Ver se vocês enxergaram aí. CHCr dupla O. O que está acontecendo? Você formou aqui uma ligação dupla de nitrogênio com carbono. E o único nitrogênio que você tinha antes é esse nitrogênio aqui. Qual foi o jeito para você encontrar esse nitrogênio com o outro carbono? Cara, você teve eliminação de água nessa história. E de onde surgiu a água? Desses dois hidrogênios aqui, do H2, do NH2, e desse oxigênio aqui. Ó, juntou os dois, você vai ter a água. Beleza? E aí, pessoal, eu quero que você perceba que esse carbono que sobrou aqui é o carbono alfa. E aí, liberou CO2. De onde veio esse CO2? Vamos lá. Tá vendo que é difícil? A gente tem que olhar com calma. Então aqui, ó, se você parar para perceber, o outro carbono virou CO2. Aí aquele outro hidrogênio ali, esse outro hidrogênio ali veio para esse carbono. E aí ficou ali CH3 no carbono alfa e o CO2 sendo liberado. Sacou? Cara, tira um tempo para ficar olhando, para ficar analisando com calma, porque é isso. Essa é a reação. Então você está vendo ali o carboidrato redutor, nitrogênio dupla, essa dupla de nitrogênio com carbono surgiu a partir da eliminação de uma água. Você tem ali o carbono alfa e você tem CO2 que surgiu a partir justamente da reação com aquela parte do ácido carboxílico. Agora, um aminoácido específico, composto 1, ao reagir com o carboidrato redutor, ó, composto 1, ao reagir com o carboidrato redutor, que é o mesmo, formou o composto 2, mais água mais CO2. Mesma história. Então, pessoal, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o chamado copycat. A gente vai olhar e vai tentar copiar o que está acontecendo, porque o mecanismo é o mesmo, a lógica é a mesma. Então, vamos ver se a gente consegue? Vou dar mais espaço para a gente aqui. Depois a gente vai para outra questão. Olha só, você tem ali um composto, o composto 2, que ele vai ser o seguinte. Vou começar por ele. H2N, pá, carbono, dupla O. Pá, carbono. Então vai ser um CH2 aqui. CH2. Pá, carbono. Aqui também vai ser um CH2. Aqui agora ligado num nitrogênio. E aí começa aquela história. Nitrogênio dupla carbono, pá. Então aqui vai ser um CH. Então vou deixar do jeitinho que estava da outra vez. C ligado num H aqui. E aqui C
Opa. C dupla O R. De novo, pessoal, me permitam pegar esse trecho aqui, ó, CHC dupla OR, tem que pegar o carbono, ó, pá, e pintar de roxo, porque é isso que veio do carboidrato redutor. Então, já vou desenhar o carboidrato redutor aqui. Deixa eu só ajeitar, deixar a cor direitinho. Então, você tem aqui, ó, a mesma estrutura. Já vou até desenhar de roxo. CHC R dupla O. E aí você tem aquela dupla O lá. Mas, e agora que vem a arte do negócio. Pessoal, percebam que aqui esse nitrogênio com esse CH, ligação dupla, surgiu a partir da formação de uma água. Ó, vai ser entre essa dupla O e com o nitrogênio que surgiu a partir, que está ligado diretamente ao carbono alfa. Então, a pré-estrutura aqui do nosso aminoácido, como qualquer aminoácido primário, vai ser aqui o carbono alfa ligado a C dupla O OH. Sendo que você já sabe que essa parte aqui, C dupla O, já está ligada aí para formar o oxigênio. Você vai ter aqui a liberação, oxigênio não, gás carbônico. Você tem água e CO2 sendo liberado. Você já sabe que o compromisso daquele C dupla OH é com o CO2. E aqui está o seu carbono alfa. E o seu carbono alfa, ele vai continuar sendo ligado a NH2, e é justamente esses dois hidrogênios aqui que somem para ligar com aquele outro oxigênio e formar água e a ligação dupla do nitrogênio. E agora vai vir toda essa outra baguncinha aqui, que é a chamada cadeia lateral do aminoácido. Se você manja aí da configuração dos aminoácidos, você entende que existe a cadeia lateral. Então, não que fosse necessário, mas ajuda, te dá mais confiança. Então, este carbono aqui, meus queridos, é o carbono alfa, certo? Assim como eu desenhei lá. O carbono ligado diretamente ao nitrogênio é o carbono alfa. E o resto? O resto é a chamada cadeia lateral. Então, eu vou selecionar aqui e mostrar para vocês. Dar uma corzinha nela. E essa é a nossa cadeia lateral. E é ela que eu vou copiar ali do lado do carbono alfa. Então, a gente vai só copiar CH2, CH2, aqui C, dupla O, e aqui NH2. E está pronto. Esse é o nosso chamado composto 1. E aí você, a partir do momento que você viu ele desenhado por completo, você pode desenhá-lo agora sim na forma estrutural mais simplificada para chegar na nossa resposta. Mas está aí ele, certo? Então você vai ter aqui, ó, NH2, para cá, dupla O, para cá CH2, para cá carbono, para cá carbono, aqui dupla O, OH, e aqui ligado em NH2. Essa é a estrutura. E se você der uma olhada aqui, uma comparada nas estruturas das alternativas, ó, vou jogar ela lá para cima para a gente comparar. Ó, quero que você compare. NH2, dupla O, tá, OOH com NH2, resposta letra E. Vou dar até um zoom aqui para você conferir. Beleza? Resposta letra E. Claro, se você tem mais facilidade com orgânica, consegue enxergar a estrutura do aminoácido, já escrever na forma estrutural, que lindo, que ótimo. Eu tentei aqui fazer do jeito mais simples para mostrar que, cara, no sufoco a gente consegue. Vai desenhando, vai escrevendo, tem dificuldade de enxergar os carbonos, desenha, escreve os carbonos mesmo e manda bala. Tá bom? Questão 89, meus queridos.
A questão 89 também conta uma história bastante interpretativa a questão, mas que envolve muito claramente o conceito de polaridade e como a polaridade influencia na solubilidade ou não em água. Vamos lá? Em aquários de água marinha, em aquários de água marinha, é comum o uso do equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar. Então, essas moléculas orgânicas, por terem uma parte polar e uma parte apolar, elas podem ter uma certa afinidade com a água, enquanto as bolhas de ar têm caráter apolar. Ou seja, essas moléculas podem ser levadas pelas bolhas de ar, parte apolar com as bolhas apolares, ou a água, parte polar com parte polar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce, ou seja, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Agora pensa comigo. A questão vai perguntar exatamente por que isso acontece, né? Dá uma explicação disso acontecendo. Vamos lá. Se essa matéria orgânica não consegue ser levada com tanta eficiência para a superfície, no caso da água doce, isso significa que as moléculas orgânicas têm uma afinidade maior pela água. E aí as bolhas de ar não conseguem levar. Olha só, vamos ver se faz sentido. Na água doce, existe uma maior interação com a matéria orgânica, certo? Por isso que ela não consegue ser levada com tanta eficiência pelas bolhas. Já no caso da água salgada, você tem uma menor interação da água com a matéria orgânica. Então as bolhas passam e levam tudo embora. Como é que a gente explica isso? Pensa comigo. Quando você tem a água salgada, você tem íons de sal dissolvidos naquela água, uma concentração muito maior do que na água doce. Então, quando você tem os íons de sal, esses íons de sal, eles atraem muito mais as moléculas de água que solvatam esse íon. Então, a presença de íons faz com que a água não tenha tanta atração pelas moléculas orgânicas e tenha muito mais atração pelos íons. Logo, as moléculas orgânicas ficam, entre aspas, mais soltas. Enquanto isso, na água doce não tem uma concentração tão grande de sal, e aí o que acontece é que as moléculas orgânicas acabam tendo uma interação maior com a água. Esse é o grande lance. Vamos ver as alternativas, ver se faz sentido, se tem alguma coisa que a gente pode descartar? Letra A. A polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada, tornando as partes apolares das moléculas orgânicas mais solúveis. Pessoal, não. Por dois motivos, tá? Primeiro, a polaridade da molécula de água não muda. Então, a água é polar. Agora, com certeza, ela tem uma afinidade muito maior com os íons dos sais do que com a molécula orgânica. Mas pensa comigo, vamos supor que a polaridade da água mudasse. A gente poderia entender que a polaridade da molécula de água na água doce teria que ser menor, porque daí menos polar teria uma afinidade maior com a molécula orgânica, teria, né, uma proximidade maior, uma interação maior para justificar o que acontece. Então, a afirmação A está errada em dois pontos. No ponto de que a polaridade da água, na verdade, não muda, e no ponto de que, se mudasse, ela teria que ser menor e não maior. Beleza? Então, letra A está fora. Letra B de bola. A menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Foi o que a gente comentou. Na água doce existe uma interação maior com a matéria orgânica. Legal? Se existe uma interação maior da água com a matéria orgânica, então as bolhas acabam sendo prejudicadas na sua função principal, nesse caso. A resposta já é a letra B. Letra C.
A água doce é mais polar. A gente já percebeu que não faz muito sentido falar dessa forma. Mas tudo bem, a água doce é mais polar do que a salgada. A gente já sabe que seria mentira mesmo se a água tivesse polarização diferente. Mas olha, olha o que ele coloca para vocês. Ele fala na letra C em açúcar na água doce. E a gente sabe que não tem relação nenhuma. Então a letra C não tem nenhuma possibilidade de estar correta. Letra D de dado. A reatividade de matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce. Pessoal, falou em reatividade, já não fez sentido nenhum. O conceito de reatividade muitas vezes está associado com a tendência daquela substância de sofrer oxidação. Quanto mais reativo, maior a tendência a oxidar. Tem nada a ver, não está acontecendo oxirredução aqui. Está acontecendo realmente interação intermolecular. A letra D está fora. Letra E. A concentração de sais na água marinha é maior. Fato. O que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos. Não, a molécula orgânica não vai interagir com os sais dissolvidos. A molécula orgânica tende a interagir com a água, mais ou menos, uma intensidade maior ou menor, mas não interage com os sais. Então está fora a alternativa da letra E, confirmando a letra B. Vamos para a ultiminha, galera. A última, questão de número 90. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Perfeito. Destilação. Ou seja, a gente está falando aqui de processos de separação de misturas. E ele deixa tudo muito claro. Destilação, diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Perfeito. A gente conhece destilação, destilação fracionada, a gente sabe como funciona. Não é? Você vai aumentando a temperatura, o composto mais volátil, ou seja, que tem mais facilidade de evaporação, menor temperatura de ebulição, evapora primeiro e o outro fica, separou. Legal? Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental. Ó, de novo a FUVEST falando de meio ambiente, poluição. Nos quais o termo destilação global é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, ó, presença de compostos voláteis, como os organoclorados, em águas e gelos de regiões polares. Ô louco, você tem a presença de pesticidas organoclorados nas águas dos polos, sendo que lá não tem plantação, não tem um motivo de você ter usado pesticida. Como eles foram parar lá? O enunciado já dá a pista. Eles são compostos voláteis, evaporam com facilidade. Ainda que esses compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. É exatamente isso. Então eles foram parar lá, por algum motivo, de alguma forma. Mas o enunciado já está te dando a pista. Evaporam com facilidade. Com base no princípio da técnica da destilação, ou seja, diferentes temperaturas de ebulição e tudo, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico? Letra A. Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos. Não faz sentido esse termo. Destilados nas águas. Pessoal, destilação é o que eu te falei. A temperatura vai aumentando, o composto mais volátil evapora. Ele está usando a palavra destilado como se fosse dissolvido, entendeu? Ah, eles são dissolvidos nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas. Não, não é isso que acontece. Não faz sentido essa palavra. Essa palavra destilado aqui está errada fora, dentro desse contexto. Legal? A partir do momento que a gente entende o que é uma destilação, a gente não cai nessa. Letra B. Eles evaporam nas regiões mais quentes, certo? Evaporam nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas, não correntes marítimas, correntes atmosféricas, para regiões mais frias, como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície. Então, ó, volatilizou, evaporou nas regiões mais quentes, foi levado por uma corrente de vento
E aí, quando chega na região mais fria, esse composto volátil estava na forma de vapor, ele vai novamente condensar, certo? E aí vai para a superfície, e por isso que você consegue perceber a presença desses compostos, tanto no gelo quanto na água das regiões polares. Letra B de bola. Letra C. Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação. Já começou a falar coisa que não está no texto, coisa que não faz parte do nosso conhecimento. Após destilados, se tornam resistentes à degradação de forma que alcançam todo o planeta, pela ação de correntes marinhas, inclusive as regiões polares. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com destilação? O enunciado deixa bem clara a ideia de destilação. Tem que ter a ver com destilação, diferença de temperatura de ebulição, entende? Então, ele viajou nessa letra C. Tem nada a ver isso. Tem nada aqui que embase nem nosso conhecimento prévio, nem o enunciado. Letra D. Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo. Pessoal, quando você tem o gelo, o estado sólido, você não tem formação de solução aquosa. Você não tem a formação ou a dissolução desse composto em gelo. O que faz com que ele se acumule na Antártica ou no Ártico. Aí eu pergunto de novo, o que isso tem a ver com o conceito de destilação? De diferentes temperaturas de ebulição, de composto volátil? Nada. Fora. Letra E. Por serem hidrofílicos, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta e se precipitam nos polos juntamente com o gelo. Cara, não teve nexo. Hidrofílicos, ou seja, têm afinidade com a água. Eles são condensados juntamente com a água. Peraí, se são condensados, eles estão passando para o estado líquido junto com a água, nas regiões quentes do planeta, e se precipitam nos polos juntamente com o gelo. Como assim precipitam no solo juntamente com o gelo? Onde está nessa história a destilação? Percebe? Então, as outras alternativas são todas viajadas. Resposta, letra B de bola. Tudo bem? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza esses 3 blocos de resolução da FUVEST primeira fase. Espero ter ajudado, tentando destrinchar. Ficou longo, mas a gente tem algo de qualidade aí falando sobre cada uma das alternativas. Beleza? Pessoal, o PDF dessa resolução aqui provavelmente eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não participa, se inscreve, tá? O link aqui na descrição do vídeo. A gente lá vai discutir, vai trocar ideias, você pode mandar questão, sempre que eu puder eu respondo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente e se inscreve no canal para incentivar a gente a trazer cada vez mais vídeos assim. Beijos e abraços, galera. Valeu, falou!